Hello Fighters, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do SWBC. Eu sou o Renan e vamos lá sem muita enrolação para o tema desse vídeo aqui. Para você que não sabe, eu vou estar falando hoje das minhas inspirações do Pro Wrestling. Claro que vocês já viram 3 na thumbnail e eu vou explicar também o porquê desses 3 estão aqui. Obviamente que o primeiro lugar é o que vocês já sabem, então, mas eu vou entrar em mais detalhes para você que não me conhece. Obviamente. Então vamos lá, sem muita enrolação, eu coloquei aqui nessa lista 6 Pro Wrestlers da minha escolha, que eu acho que podem ser uma grande crescente, inclusive um deles não participou nunca da WWE, ou seja, a gente vai ter uma vertente bem diferentona aqui, onde eu vou falar dele, começando diretamente dos confins do Japão e da All Elite também, Kenny Omega, que vocês estão vendo aqui na tela. Sem dúvida nenhuma, nosso maior jogador de videogames e também envolvendo luta livre. Ele que sem dúvida nenhuma fez sua carreira lá no Japão mesmo, não sendo assim, sendo canadense. Um grandioso nome que sem dúvida nenhuma, ao meu ver, é uma das minhas maiores inspirações envolvendo luta livre. Porque toda a vertente que ele tem, toda a atmosfera que ele carrega nas lutas, é uma perspectiva totalmente diferente e que faz você se sentir incrível, mesmo que você não manje muitas coisas, ele vai fazer você ter uma crescente e uma vertente bem diferente, onde você vai ver uma visão diferente do Pro Wrestling, sem dúvida nenhuma, muito boa. Em quinto lugar nessa lista, depois da gente ter falado do Kenny Omega, claramente ele que está nessa lista, The Phenomenal One AJ Styles, né? O nosso querido AJ Styles, que sem dúvida nenhuma teve uma trajetória incrível na TNA, na New Japan Pro Wrestling e sem dúvida nenhuma agora na WWE, né, de 10 anos pra cá, né, sem dúvida nenhuma é um lutador que é excepcional em todos os aspectos, fenomenal, né, o próprio nome da palavra já diz, que mostrou com garra e com perseverança, mesmo que no início ele não gostava de Pro Wrestling, ele entrou, como ele falou no documentário dele, por dinheiro, ele acabou se apaixonando pelo negócio e sem dúvida nenhuma foi um dos maiores e é um dos maiores lutadores até hoje, mesmo sendo subvalorizado nos dias atuais pela WWE. Agora, em quarto lugar na lista, a gente entra com um nome que infelizmente já veio a falecer aqui sem dúvida nenhuma, que é nosso querido Ed Guerreiro. Ele que sem dúvida nenhuma, nosso Latino Hit, né, como a gente conhece, era um cara excepcional tanto dentro e fora dos rings. Ele era um cara que era amado por todos e provava que, tipo, você mesmo sendo diferente, ou seja, você sendo latino, né, que foi o primeiro grande latino da WWE, e eu sei que vocês vão falar do Rey Mysterio, mas o Ed Guerreiro veio antes, ele tinha uma vertente bem diferente, porque ele era um lado cômico, um lado também ele praticamente era um brasileiro, porque ele tinha os maneirismos de todo brasileiro que tem, mesmo sendo mexicano. O carisma dele era uma pessoa excepcional, sem dúvida nenhuma, um cara que faz muita falta. E sem dúvida nenhuma, foi um dos primeiros que eu comecei a ver na WWE. Então eu tenho um carinho muito especial até hoje por ele. Toda vez que eu posso, eu menciono ele aqui no SW, como vocês sabem muito bem. Mas diferente do nosso top 3, e eu vou deixar uma menção honrosa antes do top 3, eu vou deixar um nesse meio ali, que é um 3,5 ali, entre ali, que é o Bret The Hitman Hart, né? A gente pode dizer aqui que sem dúvida nenhuma é a maior lenda viva da WWE, ao meu ver. Tipo, tudo que ele já passou e tudo que ele veio enfrentando na época devido aos escândalos do Vince McMahon ser um escroto nos anos 90 com ele lá no Montreal Screwjob, que eu já fiz vídeo aqui, se você não viu, vá lá ver. Era com uma gameplay de fundo, nem aparecia na câmera ainda, inclusive um dia eu posso fazer um remake, se vocês quiserem desse vídeo. Ali a gente já via que ele teve sempre a perseverança, sempre foi ele chegou a ser o rosto da WWE na New Generation Era, antes do Shawn Michaels. Ele, sem dúvida nenhuma, foi um lutador grandioso e é uma grande pessoa até os dias atuais. Já nosso top 3 aqui, em terceiro lugar, ela, que veio lá do Chile, sendo a nossa primeira campeã sul-americana, Stephanie Vaquer. Sem dúvida nenhuma, além do ponto que eu acho que ela mais me inspira, além de ser uma lutadora latina, provando que, tipo, os latinos estão tendo espaço, latinos aqui da América do Sul mesmo, daí porque os nossos latinos que a gente tinha era Porto Rico, era aqueles outros lados mais lá pra cima, Porto Rico, também México, Costa Rica, esses lados que eram bem mais para os Estados Unidos do que aqui para o Brasil. E a Stephanie Vaquer veio para provar uma vertente diferente. Toda a trajetória dela no Pro Wrestling como um todo já dá para fazer até um filme de tanta coisa que essa mulher passou. Sem dúvida nenhuma, incrível a história dela. A Stephanie Vaquer com certeza vai ser um dos maiores nomes da WWE, como já vem fazendo história e vai fazer muito mais do que ela já faz hoje em dia. Em segundo lugar, obviamente, não poderia deixar de ser diferente, a minha querida
Demi Bennett, vulgo Rhea fucking Mami Ripley. Sem dúvida nenhuma, Rhea Ripley é o segundo minha maior inspiração, minha lutadora favorita nos dias atuais. Não foi sempre. Antes era a Alita, como eu já falei aqui no canal. Já chegou a ser um tempo a AJ Lee, mas era a Alita meu top 1. E quando eu conheci a Rhea Ripley, lá na época das indies, não foi nem no NXT propriamente dito, eu já percebi que ela tinha um potencial gigante. Foi pra WWE, ganhou o NXT UK, ganhou o NXT Championship. Ela é uma Grand Slam title, né? Ou seja, ela tem todos os títulos principais da WWE. Ainda falta o título americano e o título intercontinental feminino, que em breve, se der tudo certo, ela ganha ainda. Ela tem uma vertente incrível, uma personalidade sensacional. Ela prova que mesmo você sendo jovem, você pode correr atrás dos seus objetivos de forma brutal e de forma icônica. E sem dúvida nenhuma, ela é carismática em todos os aspectos, seja na vida pessoal dela, seja na vida Rhea Ripley. Obviamente que o primeiro lugar não poderia ser diferente. Claramente eu tô falando do Phil Brooks, vulgo CM Punk, né? O The Best in the World, o melhor do mundo. Sem dúvida nenhuma, o cara que fez eu sempre acreditar naquilo que eu prezo hoje. Que até vou até pegando a frase aqui pra vocês, que é I don't drink, I don't smoke, I don't use drugs, I'm straight edge. Pra que você que não sabe o que eu falei que eu não fumo, eu não bebo e não uso drogas. Por isso que eu sou straight edge e eu costumo isso irritar muita gente. Eu prefiro ser amado por ser o que eu sou e odiado por ser o que eu não sou. CM Punk, sem dúvida nenhuma, um cara que quebrou todos os paradigmas do pro wrestling, porque muita gente odeia ele, muita gente ama ele. Eu tô nesse do que ama ele, obviamente. Se você não sabe até hoje, eu acho que você tá no canal errado. Sem dúvida nenhuma, é um cara que mostrou com perseverança e com muita luta que ele conseguiu quebrar os paradigmas. É um lutador que saiu lá dos confins da Ring of Honor e das Indies, teve uma crescente gigante na WWE, ainda mais na época da Pipe Bomb, foi esquecido, ou melhor, forçado a ser esquecido pela WWE por causa de muitas coisas escrotas que envolviam Vince McMahon, que voltou no Survivor Series de 2023, que fez eu chorar muitas vezes, fez eu me estressar muitas vezes dele estar perdendo. Inclusive eu dei Red Kit em live já, muitas vezes, inclusive por causa dele. Sem dúvida nenhuma, Phil Brooks CM Punk é a minha maior inspiração da vida da luta livre. E sem dúvida nenhuma é o meu lutador favorito e nunca mudou. Desde criança continua sendo ele. Ainda quero ter o prazer de um dia, se é Netflix, você tá me vendo isso aqui, ó. Levar eu pra conhecer o CM Punk, eu iria ficar muito feliz. Eu acho que ele e o Rhea Ripley, eu zerava a vida se eu conhecesse os dois. E se a gente for dizer isso pro outro meio também, é Demi Lovato, mas aí é o papo outro dia. Mas sem dúvida nenhuma, o CM Punk, Rhea Ripley, Stephanie Vaquer, Bret Hart, Ed Guerreiro, que já nos deixou, infelizmente, AJ Styles e Kenny Omega, são, pra mim, as maiores 7 inspirações da minha vida. Sem dúvida nenhuma, são os maiores lutadores que, na minha humilde concepção. Mas eu quero saber de vocês, quais são os favoritos de vocês? Esse vídeo ficou meio grandinho, né? Peço desculpa por ter me estendido demais. Lembre-se que nós somos foda, o resto é moda e quem não gostou se sacoda. Viva, mas não sobreviva. A luta será sempre eterna. Até mais, galera. Fui, tchau, tchau.